quero trazer para você é autoridade, autoridade espiritual. Nós só temos autoridade sobre aquilo que nós amamos de verdade. E autoridade não significa domínio, autoridade não significa manipulação. Autoridade é uma voz ativa na vida daquela pessoa, uma voz ativa naquela situação. Isso é autoridade sobre alguém, por exemplo. E quando nós temos autoridade espiritual, a gente entra num lugar e o ambiente muda. Sabe aquelas pessoas que entram e o ambiente fica diferente? Essas pessoas têm autoridade espiritual sobre aquele lugar. Seja aquele lugar igreja, seja não. Quando você entra naquele lugar, você sabe que onde os seus pés pisam ali é o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Então, quando você pisa em algum lugar, você fala, agora eu tenho autoridade espiritual sobre essa área, sobre esse ambiente. E por causa disso, as coisas têm que se submeter às ordens do meu Deus. As potestades e princípios, elas têm que se submeter a Jesus Cristo. Então, quando você entra num lugar e você tem autoridade espiritual, o ambiente tem que se submeter a essa autoridade, que é o Espírito Santo atuante em você. Mas a autoridade espiritual, ela não pode ser transferida, a autoridade espiritual, ela não pode ser conquistada por atalhos. A unção você pode receber por transferência de unção. Mas a autoridade espiritual você conquista ao longo da sua caminhada com o Senhor. É quando você continuamente está ali no quarto secreto, quando você tem a sua vida íntima com Deus, quando você tem os seus sacrifícios diários, que só você sabe, quando você fala muito mais não para as coisas do que sim, porque você sabe que um sim para Deus significa não para muitas outras coisas. Isso lhe confere autoridade no mundo espiritual. A autoridade no mundo espiritual tem a ver com a sua conduta santa, com a sua conduta correta, com uma conduta reverente, cheia do temor do Senhor. Isso te dá autoridade espiritual nos lugares onde você entra, autoridade espiritual no mundo espiritual, eu digo. Por quê? Porque você o inimigo, ele é envergonhado porque ele não tem, assim como a palavra fala, né, lá em Tito, o inimigo é envergonhado porque ele não tem o que falar sobre você, o que falar contra você, porque a sua fala é correta, ela é cheia de sabedoria, ela é cheia de amor e cheia de verdade. O seu ensino tem doutrina sã, você é irrepreensível em todas as coisas, o seu caminhar e a sua conduta são de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Espírito Santo. Então, quando você tem tudo isso, o inimigo, ele não tem um velcro para colar e para se agarrar e fazer alguma coisa. Ele não tem mais onde pegar. Então você conquista autoridade espiritual. A autoridade espiritual, ela só pode ser conquistada com o seu compromisso com Cristo, com a vida, com o Espírito Santo, com a vida íntima com o Senhor, o relacionamento com Deus, com o caminhar compromissado com o Espírito Santo, um caminhar compromissado com a verdade, com a palavra, um caminhar digno diante do Senhor.